Como vai você? Para você que nos assiste, é muito bom ter você conosco. Meu nome é Luiz e esse é o nosso bate-papo pela vida do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Hoje recebemos a Kelly Graziani Diáquero Vedana. Espero ter falado correto, Kelly. Seja bem-vinda e obrigado pela presença. Muito obrigada, Luiz. É um prazer estar com vocês hoje e poder fazer parte dessa iniciativa tão importante. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, a gente que agradece. Agora eu vou falar um pouquinho da Kelly. Ela é enfermeira e doutora em ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, pós-doutorada pela Escola Superior de Enfermagem em Coimbra, em Portugal, professora doutora da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto, líder do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio e responsável pelo Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Hoje nós vamos bater um papo, vamos falar um pouco sobre prevenção de suicídio nesses tempos de incertezas, saúde mental, pós-venção, entre outros assuntos. Vamos começar, Kelly? Vamos lá. Legal. Vamos fazer esse bate-papo hoje. Isso, vamos lá. A primeira questão é: como é que você vê o desenvolvimento da saúde mental nos adolescentes, visto que é um momento de um ciclo em que eles deveriam estar interagindo socialmente e estão presos dentro de casa? Como é que a gente lida com isso? Olha, Luiz, é uma pergunta muito importante essa. E eu acredito que hoje se a gente for bem sincero, a gente ainda consegue responder parcialmente. Por quê? Muitas investigações ainda estão em curso e a gente não teve uma experiência semelhante a essa pandemia em um momento em que a saúde mental estivesse mais bem desenvolvida enquanto ciência, para a gente realmente entender esses efeitos, né? A gente tem algumas estimativas de efeitos individuais, mas assim, em termos populacionais, a gente não sabe exatamente o que vai prevalecer, né? Porque na adolescência, ela já é uma fase de muita transformação, ela é uma fase muito bonita, mas também um pouco turbulenta, com alguns conflitos, muita mudança, intensidade, né? É um processo típico de amadurecimento, teste de limites, igual você falou, a questão das relações, né? Então a pessoa está experimentando diferentes grupos, formando aí a sua identidade. Então esse é o momento que dentro de um contexto completamente diferente, que é o que estamos vivendo agora, a gente ainda não sabe qual exatamente vai ser o resultado, né? Então, a gente pode ter várias implicações, várias consequências diferentes que vão mudar um pouco de pessoa para pessoa, até porque os fatores de risco ou de proteção que cada adolescente está exposto, eles são diferentes, né? A gente não pode negar que dentro dos países, né, e quando a gente fala de Brasil também, a gente tem pessoas vivendo em situações muito diferentes. Então, com alguns podem até prevalecer alguns fatores de proteção também, essa oportunidade de estar mais perto da família, de olhar para si, desenvolver resiliência, uma série de coisas, ter um enfrentamento mais saudável, priorizar o que é essencial, mas a gente também pode ter exposição a uma série de fatores de risco e de restrições, né? Esse uso mais intenso ainda também das mídias. A gente sabe que esse momento da pandemia, ele potencializa um pouco o estresse, né, a depressão, a ansiedade, mas dizer exatamente quais serão os fatores que vão influenciar em consequências mais duradouras, né, ou de uma abrangência muito grande na população, isso a gente ainda vai ter um tempinho maior para poder dizer. Obrigado, Kelly. A gente está aprendendo muitas coisas novas nessa fase tão inusitada, né? Bom, vamos lá. A segunda questão é: que orientações você daria sobre as ações e hábitos que podem ajudar na manutenção da boa saúde física e emocional nesses tempos de pandemia? O que a gente pode fazer? Muito legal. Eu acredito que essa questão, ela é uma questão que ela é simples e bastante complexa ao mesmo tempo, né? Porque a gente pode descobrir uma série de coisas que vão funcionar para nós, mas a gente também pode ter momentos em que a gente tem necessidades diferentes ao longo desse tempo.
Afinal de contas, a gente já está perdurando aí, né, por meses e meses dentro dessa situação da pandemia, sem saber exatamente quanto tempo vai durar. Então, as nossas necessidades ao longo desse tempo, elas podem se modificar. Então, assim, mais do que dar dicas muito concretas, eu acho que vou falar sobre algumas coisas que são movimentos que a gente precisa ter, né? Eu acho que isso vai fazer mais sentido do que dizer assim, ó, faça atividade física, faça isso, faça aquilo, por quê? Tem muitas coisas que a gente sabe que são recomendadas, a gente sabe que faz bem, mas nem sempre a gente dá conta de aplicar o tempo todo, né, ou de priorizar, ou como eu faço isso, né, eu faço de uma forma espontânea que está me fazendo bem, ou eu faço como mais uma cobrança dentro de um momento que está sendo estressante para mim, né, então acho que uma primeira coisa é a gente trabalhar o autoconhecimento, a gestão das nossas emoções, reconhecer o que a gente está sentindo nesse momento e o que a gente está precisando agora, né? A gente conseguir se acolher e acolher quem está perto da gente, né? Mais do que cobrar demais algumas coisas, porque se a gente às vezes se esquece um pouco do quanto esse momento é desafiador e novo para a gente, né? As mudanças exigem uma energia para a gente se adaptar, um esforço. E pelo fato dessa mudança ser uma mudança muito longa, né, às vezes a gente se esquece um pouco disso, esquece de se acolher, de ter um pouquinho de paciência com a gente também, né, reconhecer os nossos limites, as nossas necessidades e também de quem está perto da gente, né, que não vai pensar igual, que não vai querer as mesmas coisas o tempo todo. Saber estabelecer prioridades, eu acho que é uma outra coisa muito importante, porque esse é o momento no qual a gente não vai dar conta de fazer tudo que a gente fazia antes. A gente pode ter que priorizar o que é mais importante agora, né? O que eu vou cuidar mais agora e o que de repente eu vou deixar um pouquinho mais tranquilo ali, né? Vou deixar algumas cobranças para outro momento. Uma outra coisa muito importante, eu acredito que é essa conexão, né, com o outro, que não é necessariamente física, estar fisicamente próximo de quem a gente gostaria de ver, de abraçar agora, né, mas tentar se conectar mesmo com as pessoas que estão convivendo com a gente, de repente, dentro de casa mesmo, né, e também, mesmo que virtualmente, ter conexões mais significativas. Quando eu falo disso, é da gente se comunicar de uma forma não violenta, da gente buscar deixar mais a nossa essência em contato com a essência do outro, ficar mais à vontade com pessoas que realmente são significativas para a gente, não é quantidade, né, a qualidade mesmo das nossas relações, que nesse momento vão contar bastante, né. E acho que algumas outras coisinhas, assim, que eu diria também como um conselho, mais do que as atividades muito práticas, né, é reconhecer o que você pode fazer nesse momento. Às vezes a gente fica muito focado no que está sendo tirado de nós, né? Naquilo que a gente não pode fazer. E a gente se esquece um pouco do que está mais dentro do nosso controle, dentro das nossas possibilidades. Às vezes a gente sofre e fica muito ansioso por coisas que a gente não pode controlar e deixa passar coisas que a gente pode fazer alguma diferença, né? E buscar uma atitude positiva, desenvolvimento pessoal dentro das nossas possibilidades nesse momento também é interessante, porque esse pode ser um momento de ter também uma possibilidade de desenvolvimento, né, de um amadurecimento emocional. Não que todo mundo vai fazer isso, ou que a gente vai focar nisso e conseguir estar focado nisso o tempo todo, né? Tem hora que a gente está sem paciência mesmo, isso é fato. Mas se a gente tiver, tentar se manter nessa direção, acho que é algo que pode ser muito positivo também. E é claro, né, manter a segurança, né, manter a nossa segurança de quem está perto da gente, porque a gente tem essa expectativa de que esse momento vai ser passageiro, uma hora vai passar, mas para isso a gente tem que se manter em segurança, né? Que bom, obrigado, Kelly. É uma coisa que você falou no começo sobre o autoconhecimento, a gente se permitir se conhecer um pouco melhor, né, para a gente poder chegar nisso tudo que você está falando, do que é mais importante para mim, o que é melhor, como é que eu posso viver melhor, mesmo nessa época de tanta novidade, né, vamos dizer assim, e que a gente não sabe quando que vai, entre aspas, voltar ao normal, né? Então, o quanto é importante esse autoconhecimento. Legal. Acho que esse é o momento da gente ser companheiro, né?
sermos companheiros de nós mesmos, né? A gente acaba tendo que exercitar muito a solitude, né? Essa capacidade, essa habilidade da gente conseguir ficar à vontade, ficar bem com a gente também. Que às vezes parte do que a pandemia trouxe, né? É claro, é um momento difícil, não estou dizendo de forma alguma que essa crise, que essa situação toda seja boa, mas uma parte do que ela nos traz como oportunidade é da gente acalmar um pouco aquele turbilhão de coisas, de correr o tempo todo e olhar um pouco mais para a gente, né? E às vezes isso é um pouquinho difícil, né? Não vamos dizer que é fácil o tempo todo, né? Tem até alguns memes que brincam com isso na internet, né? Ah, o problema é que eu não me suporto, né? Mas esse momento da gente buscar se conhecer mesmo. E talvez essa seja a melhor das recomendações para a gente lidar melhor com esse momento também. Legal. Bom, mais uma questão para você. Um dos comportamentos que ajuda a identificar uma pessoa que está com ideação suicida, para quem não sabe, a ideação é aquele pensamento recorrente, né, que fica toda hora na cabeça da pessoa pensando em suicídio. É o seu isolamento e o deixar de fazer aquilo que antes lhe dava prazer. A gente já falou um pouco disso na questão passada, mas é bom intensificar agora, né? Em tempos de pandemia, onde o isolamento é uma regra, né, muitas pessoas não estão podendo sair mesmo de casa, como é que a gente pode avaliar melhor essa questão, né? Se isso é um fator que atrapalha muito no desenvolvimento da saúde mental da pessoa, e hoje ela está obrigada a ficar em casa, como é que a gente pode avaliar melhor isso? Olha, essa é uma questão boa. Até porque quando a gente fala da solidão ou do isolamento, às vezes a gente fala como se tudo isso fosse igual, né? Mas a gente sabe que o isolamento, essa restrição do contato físico com as outras pessoas, apesar de estar relacionada, ela não é a mesma coisa que se sentir sozinho, que é ter uma falta de pertença, ou então mesmo ter uma insatisfação com o suporte social. Essas são coisas que estão ali próximas, mas são um pouco diferentes. E a gente sabe que no caso do comportamento suicida, essa falta de pertença, essa insatisfação, esse estar se sentindo sozinho, é tanto fator de risco quanto uma manifestação, né, que nos dá alertas aí importantes, né, e aí que a gente precisa ouvir essas pessoas com atenção. Então, assim, nós sabemos que as possibilidades são muitas, né, de olhar para várias situações, e talvez seja difícil aqui dar uma resposta muito curta para isso, porque é uma questão que levantaria muita reflexão, mas se a gente conseguir prestar atenção nas pessoas que são importantes para nós, e no quanto elas podem estar se sentindo mais sozinhas nesse momento, esse já é um grande passo, né? Às vezes a gente já tem pessoas que já têm um círculo ali de contatos um pouco restrito, e talvez esses contatos agora estejam fazendo muita falta, né? Então, como será que a gente pode olhar para essas pessoas? Será que eu posso ligar mais para algumas pessoas que eu sei que estão mais sozinhas ali da minha família, ou entre os meus amigos, ou buscar essas conexões mais significativas no sentido de que eu vou ter que ter formas diferentes também de demonstrar o quanto eu me importo com essas pessoas, de estar mesmo mais atento, às vezes até a qualidade do que eu digo vai ter que ser um pouco aprimorada, né, às vezes eu não mostrava tanto ali que gostava, mas vou precisar, de repente, demonstrar um pouco mais algumas coisas. Tem muitas famílias também que têm feito seus arranjos, né, às vezes eu tenho duas pessoas, por exemplo, uma mora sozinha, a outra mora sozinha, tá, então eu vou criar um contato só com essa pessoa, pelo menos para não estar completamente dentro de contatos virtuais, né? A gente vê que esses têm sido alguns arranjos feitos, é claro que a gente não pode abrir precedente para uma aglomeração, né, a partir disso, porque, como eu disse, a gente precisa manter a segurança, essa é uma prioridade, mas a gente tentar gerir o que é prioritário também nessa questão das nossas conexões, né, nesse momento. E eu penso que aproveitar e estar atento também para aquelas fontes de recurso de ajuda, né, tanto profissionais quanto outros voluntários, nos quais eu possa
recomendar, divulgar, né, esses recursos de apoio, inclusive, né, falando aqui do CVV. Isso é muito importante também para favorecer essa conexão, essa relação de ajuda, né, a gente precisa melhorar as nossas competências sociais no sentido de favorecer tanto a busca quanto a aceitação de ajuda nesse momento, né, e, como eu disse, prestar muita atenção em várias questões que possam estar permeando ali o dia a dia de pessoas que estão próximas de nós, né? Se a gente está mais atento a isso, é muito mais provável que a gente identifique quando essas pessoas estão precisando de uma escuta, né, de um acolhimento, de uma escuta mesmo sem julgamento, e aí sim a gente tem mais chances, mais possibilidades de prevenção, né, de atuação mesmo, para promover o bem-estar também dessas pessoas, né? E o nosso. Às vezes alguém que nos pede ajuda ou que quer ter uma conexão no momento que parece que a pessoa está precisando, essa relação de ajuda em muitas situações, né, quando a gente fala de pessoas próximas, né, não estou falando num contexto profissional, mas principalmente quando a gente fala de pessoas próximas, a gente começa ajudando e uma hora a gente é ajudado, então essa dinâmica, né, do apoio, é importante que ela esteja muito presente, né, que as pessoas saibam que podem contar conosco e que a gente também possa estar atento também, né, essas relações significativas que temos, pessoas com quem podemos contar também. Que bom, que bacana. Legal. Eu sei que a próxima questão, a gente vai falar um pouco de pós-venção, né, do suicídio. É muito abrangente isso, é muito individual, né? Mas a gente tentar abranger o máximo de pessoas possível aí com essa questão, que é quais os cuidados que a gente tem com as pessoas que estão em luto, né, pelo suicídio e como trabalhar a pós-venção. Muito bom. Bom, primeiro, né, realmente eu vou retomar, Luiz, essa questão que você disse, porque falar de pós-venção seria ficar aqui dias e dias, né, mas eu vou ser concisa aqui na minha resposta, na maneira do possível, eu vou priorizar algumas questões importantes. Tem um primeiro ponto que ele faz parte tanto de atuar com pessoas em pós-venção, quanto com pessoas em outras situações de um estresse, de uma crise, que a gente fala que são alguns primeiros socorros ali em saúde mental, né? Que é reconhecer essa pessoa, as necessidades dela, ou quando ela pode estar precisando de uma escuta. Isso serve até para aquela questão anterior, né, que a gente estava tratando ali, sobre uma possível também ideação, né? Incentivar essa pessoa a falar sobre o que ela tem necessidade, a expor as suas emoções, suas necessidades, tal. Depois a gente vem com um outro passo que é buscar apoio para a gente e para a pessoa, né? A gente precisa estar aberto para ajudar, para acolher as pessoas, mas é importante que a gente busque ao máximo não fazer isso sozinho, porque com uma rede de apoio, com mais pessoas para apoiar, a chance da gente ter um resultado melhor para a pessoa e para a gente é muito maior se a gente tiver outras pessoas ali colaborando. Claro que não é qualquer pessoa, né? Mas pessoas que sejam de confiança, que sejam próximas ali, que estejam dispostas a apoiar. Uma outra questão, então, é reconhecendo essas necessidades e articulando esses recursos de apoio, a gente fazer o que a gente percebe que pode ser importante para ajudar essa pessoa. E uma coisa muito interessante quando a gente fala, por exemplo, da pós-venção, é tentar descobrir, junto com essa pessoa, como ela quer ser apoiada, né? Exatamente em que tipo de ajuda que ela quer. Talvez, no início, essa seja uma questão que ela não consegue responder de primeira, né? Mas a gente percebendo que às vezes a gente quer dar conselhos ou quer fazer uma série de coisas e essa pessoa precisa de ajuda em uma questão prática ali do dia a dia dela, né? Ou ela só precisa de uma companhia num primeiro momento, de alguém próximo, conectado, como a gente falou anteriormente com ela, né? E também facilitar, né, um outro passo importante aí, seria facilitar a busca por apoio profissional, né? Em algumas situações a gente percebe que é difícil a gente passar por elas sozinho, não totalmente sozinho, né, mas assim, sem esse suporte profissional, que é bem diferenciado também,
né? Mas, assim, nada substitui, né, uma escuta sem julgamento, estar disponível para a pessoa, encorajar a pessoa a dizer como ela quer ser ajudada, né, como eu disse anteriormente, encorajar ela a falar sobre experiências, necessidades, mas, assim, tudo isso também no ritmo dela, sem a gente também forçar muito essa expressão, né? Olha, quando você quiser falar sobre isso, né, eu estou aqui disponível. A gente também não tentar explicar muito ou perguntar demais sobre algumas coisas, né? Muitas pessoas, por exemplo, que vivenciam, né, essa situação do luto por suicídio, estão lidando com uma série de sentimentos e de crenças bastante difíceis, né? Para tentar entender o que aconteceu, e na verdade a gente sabe que a tendência é que essa dúvida persista, né? Que a gente não vai ter uma explicação completa para o que aconteceu, porque é um fenômeno bastante complexo, né? Então, às vezes, ajudar essa pessoa a conviver com uma série de mudanças pelas quais ela está passando, né? E acolher essas emoções que ela tem necessidade de expressar, né? Então, desencorajar a busca por culpados ou qualquer sentimento de culpa. A gente não controla totalmente a vida de ninguém, né? E explicações quaisquer que possam ser reducionistas em relação ao suicídio, né? Porque senão a gente também fica correndo risco ali de culpar outras pessoas, evitar muitas coisas, né, que tenham relação com a pessoa que morreu. Isso também pode ser ruim, a gente forçar isso, né, para a pessoa. Então, a gente diz que é importante, assim, respeito, acolhimento, não julgar, né, e ajudar essa pessoa a ir retomando aos poucos um estilo de vida saudável. Às vezes ela não quer comer inicialmente, então, às vezes a nossa ajuda pode ser, olha, eu sei que você não está com vontade, mas nesse momento é uma necessidade, né, pelo menos daquilo que é necessário mesmo, né, dela ter para se manter saudável na medida do possível. Então a gente fala que é um passo por vez, né, são momentos, cada caso é muito diferente, mas algumas dessas questões são válidas para diferentes situações, né, a pessoa aos pouquinhos, ela vai conseguindo, né, superar dia após dia. Quando eu falo de superar, não é fingir que nada aconteceu, né, mas conseguir conviver melhor com esse evento que vai fazer parte da história de vida dela, né, que vai deixar ali algumas marcas, mas não necessariamente com essa dor da maneira como ela está inicialmente, né. Então é muito importante que a gente tenha muito suporte, muita abertura, muita autenticidade também para conseguir acolher. E é claro, como eu disse, acolher e buscar ajuda para ela e para a gente também. Tem muitas situações que a gente também fala, olha, emocionalmente eu não estou num momento bom, mas eu sou rede de contato dessa pessoa, então eu também preciso de apoio, inclusive para conseguir apoiar essa pessoa, né? É importante a gente reconhecer tudo isso. Muito, muito esclarecedor, muito bacana mesmo. Bom, agora a gente está indo para a nossa última questão, que é como é que você vê o trabalho voluntário, em especial do CVV, e essa campanha Setembro Amarelo, como é que a gente pode ajudar? Olha, muito bom. Eu acredito que assim, primeiramente, né, falando especificamente do CVV, eu tenho uma admiração muito grande por esse trabalho, né, reconheço a importância social do CVV, a importância que ele tem, e, e acredito que ele tem algumas características que são muito desejáveis e que são muito positivas quando a gente fala do trabalho voluntário. Por quê? É um tipo de organização que propicia que esse trabalho voluntário seja sucedido, né? Porque as pessoas que estão vinculadas ao CVV, elas também se apoiam, né? Existe uma rede de apoio de pertença ali dentro, não é uma coisa que eu faço isolado e que eu nunca tenho contato com outras pessoas, parece que eu tenho que me virar sozinho ali, né? Então, essa é uma característica que me chama muita atenção, esse trabalho apoiado, coletivo. Uma outra característica que me chama muita atenção também é o fato de ser um trabalho muito bem fundamentado, né? O CVV sempre está se articulando, né, com profissionais, com pessoas que estão dentro e fora do CVV também,
né, para buscar essa formação, essa fundamentação para aprimorar, né, a cada momento aquilo que está sendo feito. Então, acho que essas são algumas características super importantes, né, para começar. Então, que qualquer trabalho voluntário, se a gente parar para pensar, né, seria interessante que tivesse também. Para quem está apoiando também ter essa possibilidade de troca, de um crescimento, de uma colaboração, um funcionamento conjunto. A organização, a maneira como o grupo se organiza, acho que também é super interessante, né? E falando especificamente do que o CVV se propõe a fazer, né, e do Setembro Amarelo, acho que também é uma função super importante ter esse canal aberto para uma comunicação, para uma escuta, para um acolhimento, né, sem julgamentos. Então, isso é muito importante, né, e especialmente também quando a gente fala de algo que respeita também o anonimato de quem busca ajuda, isso também facilita muito, né, a busca por ajuda. Então, acho que essas são questões muito importantes que estão relacionadas aí ao trabalho do CVV. E aí, falando do Setembro Amarelo, eu acredito que ele tem um potencial muito grande. Nem sempre é uma conscientização que acontece de uma forma muito boa, porque às vezes a gente se propõe a fazer algo que a gente não está preparado para fazer. Né? Isso eu falo assim, de diferentes iniciativas que a gente tem contato, né? Não do que estamos fazendo aqui agora. Mas é muito importante que as pessoas busquem um apoio, uma fundamentação, né, quando elas se propõem a falar sobre suicídio, porque é um tema bastante complexo. Às vezes a gente corre o risco de querer ser muito enfático em relação a algumas coisas, e por ser um tema muito complexo, a gente correr o risco de enfatizar uma outra coisa. Por exemplo, a gente acredita, obviamente, que o suicídio, que grande parte dos suicídios seria prevenível, sim. Mas se eu falo que eu vou reduzir, que eu vou eliminar totalmente o suicídio, ou que todos os suicídios poderiam ser preveníveis, eu posso até, assim, propiciar uma certa culpa, né, em algumas pessoas, sejam profissionais ou pessoas próximas de alguém. Então, é um tema que é delicado, sim, não é tão fácil, assim, da gente falar sobre. Então, por isso que eu falo, assim, quem for fazer ações relacionadas ao Setembro Amarelo, busque ajuda, né, de pessoas, de grupos competentes, como o CVV, ou de profissionais que possam apoiar, né, que possam preparar junto com você ali a sua ação, ou mesmo vídeos que você possa utilizar como parte do seu planejamento, e cada um pode ajudar também dentro das suas competências, né, às vezes eu não sei, eu não tenho uma formação técnica, mas eu posso promover bem-estar e saúde mental de outras formas, né, eu posso favorecer o acolhimento, a falta de julgamento, a gente repensar questões que levam a estigma na sociedade, ou essa falta de conexão que a gente falou antes também, né? Essa falta de uma relação autêntica com as pessoas. Quando eu trabalho qualquer uma dessas vertentes, né, que são relacionadas a bem-estar, eu também, mesmo que não diretamente, eu também estou trabalhando em prol do que o Setembro Amarelo propõe, né, do que a prevenção do suicídio também propõe. Então, vamos trabalhar fatores de proteção, redução de violência, de fatores de risco. Com isso, a gente também está promovendo a proteção da nossa saúde mental. E apoiar e divulgar, né, ou se envolver em iniciativas mais bem organizadas e fundamentadas, como é o caso do CVV, né, ou de outras ações que a gente vê por aí, com uma organização, com uma fundamentação, que é muito válida para esse momento. Obrigado, Kelly. Uma das funções que eu vejo, que nós vemos, né, do Setembro Amarelo é justamente essa, levar informação, né, e quem sabe a gente pode, de alguma forma, estar ajudando a diminuir esses números. Né? Com certeza. Só lembrando que essa live faz parte da programação do Setembro Amarelo, do posto do CVV Bauru, que é o Centro de Valorização da Vida. E nós estamos chegando ao fim, tá? Em nome de todos os voluntários do Centro de Valorização da Vida, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção e o carinho que você tem sempre com a gente, atendendo sempre as nossas solicitações, viu, Kelly? Eu que quero agradecer, assim, é uma satisfação muito grande, dá até essa sensação de familiaridade, né, da gente estar junto de novo esse ano, mesmo que virtualmente, e eu admiro muito e queria parabenizar novamente o trabalho de vocês, tá? Uma Muito satisfação, obrigado. honra estar com vocês.
Bom, então eu finalizo agradecendo também a você que acompanhou a gente até agora, né? Aproveito para você a fazer um convite para que vocês acessem as nossas mídias sociais, o nosso site, né, que é o cvv.org.br, e caso você esteja precisando de um apoio emocional, ligue 188, é gratuito, nacional e 24 horas. Kelly, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, a gente vai encerrando por aqui. Eu que agradeço. Muito Muito obrigada. obrigado, tchau, tchau.